Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vidas a semente sobre a face de toda a terra. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se raja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de fera, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Explicação. Capítulo 7, versos 6. O dilúvio das águas veio sobre a terra. O dilúvio foi um castigo divino universal sobre o mundo ímpio e impenitente. O apóstolo Pedro refere-se ao dilúvio para relembrar a seus leitores que Deus outra vez julgará o mundo inteiro no fim dos tempos, mas agora por fogo. 2 Pedro 3, 10. Tal julgamento resultará num derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, como nunca houve na história. Mateus 24, 21. Deus conclama os crentes atuais, assim como ele fez com Noé na antiguidade, para avisarem os não salvos sobre esse dia terrível e estar com eles para que se arrependam dos seus pecados e se volte para Deus por meio de Cristo e assim seja salvo. Capítulo 7, versos 11 e 12. Se romperam todas as fontes do grande abismo. 2 eventos cataclísmicos precipitaram o dilúvio. A implosão dos imensos reservatórios de águas subterrâneas, talvez causada por terremoto,
e maremoto, produziu ondas gigantes em séries geradas no oceano, além das chuvas torrenciais que caíram sobre a terra por 40 dias. Em consequência disso, todos os seres viventes fora da arca, que normalmente viviam na terra seca, morreram, tanto homem como animais. A água elevou-se ao ponto de cobrir todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. A terra inteira foi coberta pelas águas. Isto significa um dilúvio universal e não apenas uma gigantesca inundação local, confinada a uma pequena porção da terra. Foi somente depois de 150 dias que a água começaram a baixar. A arca finalmente repousou numa das montanhas de Arará, na Armênia, a uns 800 quilômetros de onde começou o dilúvio. A terra enxugou e Noé desembarcou da arca, 377 dias depois de iniciado o dilúvio. Em 2 Pedro 3, versículo 6, está escrito que o mundo antediluviano pereceu. Esta palavra sugere que, devido às tremendas convulsões ocorridas na Terra, sua topografia antediluviana foi grandemente modificada, tanto física quanto geologicamente, em relação à Terra que agora existe. 2 Pedro 3, versículo 7. Capítulo 7, versos 23. Toda a substância que havia sobre a terra e foram extintos. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. O relato do dilúvio fala-nos tanto do julgamento do mal como da salvação. Hebreus 11, verso 7. O dilúvio, trazendo a total destruição de toda a vida humana fora da arca, foi necessário para extirpar a extrema corrupção moral dos homens e mulheres e para dar à raça humana uma nova oportunidade de ter comunhão com Deus. O apóstolo Pedro declara que a salvação de Noé em meio às águas do dilúvio, seu livramento da morte, figurava o batismo cristão.